O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A mocidade deve a preparar para a velhice. É bem verdade que a dificuldade está muito grande, porque em cima de uma terra pecaminosa, cheia de tanta impureza, as ofertas, os pratos. Mas vos digo uma coisa, que este mundo é uma bola de cristal. Por fora é muito bonito, mas por dentro é oco, é morte, é condenação, é engano. Quantos entrou nesta ilusão e hoje estão gemendo? Aleluia, o nome do Senhor. Porque lá no inferno Satanás fez uma reunião e disse para os seus adeptos: eu já dominei a juventude. Quantas mães chorando, quantos pais no desespero, procuram seus filhos, se encontra drogado, dominado com os vícios das drogas. Outros dentro de um hospital, o filho no isolamento com 19 e 20 anos, tomado pela AIDS. Outros viciados na cocaína, outros se suicidando, tirando a vida do outro. Quanta tristeza, que lixo virou este mundo. Criança de 13 anos de idade já é mãe. Calamanassarai a Jesus. Mocidade, acorda. Isso tudo é momentâneo. O prazer da carne é segundos e depois acabou. Na hora que você estiver como um tapete, na hora que você estiver julgado, acabou. Os teus amigos te abandonam, a tua família não pode estar junto de você. Você ficará no isolamento e acabou a tua juventude. Tu não terás a felicidade de ter um matrimônio, de vestir de noiva, de vestir de noivo, ter uma festa, que o motivo da festa é você. Cuidado, no começo é tudo muito bonito, é uma bola de cristal, mas depois você vai só chorar e gritar pela morte e pedir a morte. Você não nasceu, não foi para ser derrotado nem derrotada. Para começar, quando tu estava no ventre da tua mãe, houve uma promessa de Deus na tua vida, que quando que tu era formado no ventre da tua mãe, e que eu formava as tuas pernas, eu conversava com meu filho Jesus: estas pernas vão andar na minha obra. Eu formava o teu corpo e falava: isso aí será o templo e a morada do meu espírito. Eu formava as tuas mãos, eu dizia:
estas mãos vai tocar um órgão. Eu formava os teus lábios e dizia assim: eu vou ungir estes lábios com uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar. Terá o dom da pregação, terá o dom da revelação. Ungirei esta cabeça. E porventura Satanás não tem ódio de ti? Quer te destruir, quer acabar com você. Acorda enquanto é tempo. Este mundo está condenado, pois lá no inferno Satanás na reunião dizia: está tudo dominado. Dominei a juventude, cortei com os planos. Só que tem uma coisa: um dia houve um silêncio no inferno. Kalananasuinaya. Porque numa reunião da mocidade, a juventude estava tomada pelo Espírito de Deus. Um dava glória, outro falava na linguagem dos anjos, outros contavam a obra, outros pela minha palavra era-lhe prometido uma grande exaltação. E Satanás soltou o último cartucho. Vamos criar uma música de sucesso, que esta até os crentes nós vamos dominar. Como? Fizeram uma música por nome de Tá Tudo Dominado. E começou a dizer: tá tudo dominado. E quantos jovens cantaram e dançaram, não sabendo que Satanás lançou esse cartucho na intenção de dominá-los. Mas juventude de Deus, acorda, clama o sangue de Cristo Jesus, porque vocês serão dominados pelo Espírito Santo de Deus. Você será dominado pela virtude, pelo dom, pela linguagem, pelo desejo de fazer uma visita, pelo desejo de ver milagres, de ver obras na terra. Acorda, porque o dom de Deus está dentro do teu coração. Não faças como uma moça, que o meu companheiro, que atende a obra de Deus nos presídios, num domingo que ele foi entrando para atender um culto no presídio, ele foi passando perto de uma cela. Tinha 8 rapazes e uma moça loira de 23 anos de idade. E a moça deu um grito e falou: irmão, por favor, eu quero ter uma palavrinha com o senhor. E o meu companheiro chegou e falou: pois não, filha, pode falar. Falou: o senhor é crente de qual igreja? Ele falou: da Congregação Cristã no Brasil. Ela começou a chorar, um choro de desespero. Custou conseguir falar alguma coisa. E de repente ela falou: eu quero 1 minuto da tua atenção. Eu quero contar para o senhor que quando que eu era mais nova, a minha mãe arrumava roupa para mim. E nos domingos de manhã me mandava para reunião de jovens e menor. E quando que eu chegava, eu não pegava recitativo. Na oração eu ficava com o olho aberto, passando o bilhetinho para os moços. Eu tirava a caneta e começava a tacar papelzinho no cooperador de jovem lá no púlpito. Dava risada de todos. Eu ia só para namorar. E foi passando os dias. Quando chegava o dia da reunião da mocidade, eu falava: mamãe, é a reunião da mocidade, eu quero aquela roupa lá no shopping. Pegava a roupa mais cara, o sapato. A minha mãe não podia, mas ela fazia de tudo, porque era para me louvar a Deus, ela comprava para me incentivar. Eu punha aquela roupa, saía bonita. No meio do caminho eu enganava a minha mãe. Encontrava com as minhas amigas e ia para o cinema. Depois ia para o bar beber. E quando dava o horário que terminou a reunião, eu chegava na minha casa e a minha mãe perguntava se estava boa a reunião. Eu falava que estava. Eu inventava uns testemunhos, eu inventava a palavra.
E assim foi por várias vezes, mas quando que chegou um dia, irmão, eu saí com as minhas colegas, encontramos com os rapazes, e ali nós fomos beber, eles jogaram droga no meu copo, e eu perdi o sentido, jogaram nós dentro de um carro e saímos. E aqueles rapazes eram bandido, era assaltante, e parou um carro, tentou assaltar. O homem desceu depressa, aqueles bandidos deu 3 tiros no cara e o cara morreu. Veio a polícia, pegou nós e jogou nós dentro da penitenciária, me enquadrou como assassina. Dentro da penitenciária eu perdi a minha virgindade, eu perdi a graça de Deus. E os tempos passou e eu estou aqui condenada, e uma dor tão grande que toma a minha alma. Quando chega os domingos de manhã, que eu começo a lembrar do meu cooperador de jovem, que eu começo a lembrar dos hinos de jovens e menor, dá um desespero de morte. Hoje a minha cama é o cimento, o meu travesseiro é um tijolo, e a minha vida acabou. Diz a mocidade que dê valor a esta graça. Não existe outro Deus, não existe outra felicidade, não tem outro futuro glorioso. A graça de Deus é para a eternidade. Mocidade, acorda enquanto é tempo. Deus proverá. Amém. Como Deus fez na cidade de Uberaba, Minas Gerais, Deus levantando um servo de Deus com 17 anos de idade para o ministério de cooperador de jovens. Esse menino, um dia no culto, Deus mandou uma palavra e dizia: vou trocar o teu nome. A partir de hoje tu chamarás Samuel. E não diz que tu és uma criança, porque eu serei contigo. E no passar dos dias, este moço apresentou uma jovem de 13 anos de idade, muito consagrada a Deus para o Ministério de Auxiliar de Jovens. E passou-se os dias, Deus abençoando aquela reunião. Aquela jovem foi tomada por um espírito da vaidade, começou a pintar, usar joias, e começou a arrumar amigas, colegas do mundo. E o testemunho dela não era bom. E veio as demais auxiliar e reclamou para este cooperador de jovens. E ele disse: pode deixar, à noite nós vamos falar com o nosso ancião e ele vai tomar uma providência. E durante o culto daquele domingo à noite, a voz de Deus falou com este cooperador de jovem: não ponha a mão na minha obra. Passou mais uma semana, outra notícia: a jovem está dando mau testemunho, está até namorando criatura. E o servo de Deus disse: de hoje não passa, nós vamos tirar a liberdade desta jovem. Mas quando chegou a noite, que ele chamou o servo de Deus ancião, que já dorme no Senhor, esse ancião falou: diz, o que o irmão precisa? Quando que ele foi abrir a boca, o Senhor Deus falou novamente: eu já te disse para não pôr a mão na minha obra. Mas quando foi no domingo da frente, nós íamos saindo de uma lotação de mocidade para uma reunião da mocidade em Patrocínio de Minas, e fomos juntos, uma caravana. Deus preparou nosso irmão Cláudio Codonha da Água Rasa para atender. E naquela reunião da mocidade, Deus abençoou grandemente. E a palavra que Deus mandou foi: Pedro é livre da prisão. E quando que Deus mandava aquela palavra, Deus falava de uma grande obra que faria. E nós estávamos pertinho do púlpito, e quando cantávamos o último hino,
142, sempre a Cristo, fiéis nós seremos, sempre unidos devemos lutar. O servo de Deus, nosso irmão Cláudio, olhou para mim e acenou com seu dedo que depois da reunião precisava ter uma palavrinha comigo. E quando terminou, ele desceu em direção a mim e disse: paz de Deus. Eu disse amém. E Deus, tomando a sua boca, disse: vai na comunhão dentro do ônibus, que Deus vai fazer um grande milagre. Eu criei, porque bem-aventurado aquele que crê. Entramos dentro do ônibus, e quando entramos na rodovia, começamos a cantar bem baixinho em 142, e a virtude de Deus foi nos tomando. Um dado momento ouvi a voz de Deus dizer: meu servo, você crê que eu estou aqui dentro desse ônibus? Eu falei: creio. Você crê que eu vou entrar aqui dentro e vou batizar almas com a bendita promessa do Espírito Santo? Eu falei: creio, Senhor. Então Deus disse: manda as moças sentar do lado direito e os moços sentar do lado esquerdo, e fala para as irmãs pôr o véu na cabeça que eu já estou aqui e vou operar. E assim nós fizemos como Deus determinou, e cantamos o hino. Na nossa frente Deus selou uma moça por nome de Maria do Carmo com a promessa do Espírito Santo com linguagem japonesa. E de repente lá atrás veio a notícia: Deus selou o auxiliar de jovem com a promessa do Espírito Santo. E de repente no meio do corredor Deus selou mais um com a promessa do Espírito Santo. E a glória de Deus foi invadindo nós dentro daquele ônibus. Glória ao nome do Senhor. E naquela alegria que nós estávamos, aleluia, no meio do corredor de repente eu vi um vulto que veio pedindo licença, licença, licença. Quando nós olhamos, era aquela auxiliar de jovem toda pintada, cheia de joia, e chegou num por um e ia pedindo perdão, e todos perdoavam ela. E quando chegou perto de mim, falou: irmão, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu falei: está perdoado, não tenho que perdoar. E quando dizemos que perdoava, ela abriu o vidro do ônibus do lado direito, arrancou as pulseiras, arrancou o colar, e foi arrancando tudo e jogou para fora do ônibus. E quando que ela jogou para fora do ônibus, a glória de Deus tomou ela, e ela começou a cantar o hino espiritual em línguas. Glória ao nome do Senhor. E de repente, Katana Surinaia, naquela virtude que Deus nos tomava, Deus falou: vai lá no meu servo, motorista do ônibus, que 3 meses de batizado, nosso irmão Joel, e Deus mandou ir lá. Quando nós chegamos, Deus deu de dizer: irmão Joel, você crê que Deus está aqui? Eu falou: creio. Então, em nome de Jesus Cristo, dá 3 glória a Deus. Ainda que o primeiro é pela carne, o segundo é pelo Espírito, e no terceiro Deus entra na tua alma. Ele dirigindo o ônibus na rodovia, ele deu o primeiro glória, aleluia, deu o segundo glória, começou a chorar. No terceiro glória, Deus batizou ele com a bendita promessa do Espírito Santo. A virtude continuou nos envolvendo dentro daquele lugar, porque Deus não mede distância, Deus não pede licença para ninguém para operar, como Ele está operando aqui dentro desta casa agora. E está operando, vai operar onde você estiver ouvindo esta fita. Não importa que você esteja numa rodovia, dentro do ônibus, dentro do teu quarto, numa angústia de morte tomando o teu coração, a tua alma. Você tem que lembrar que Deus que criou os céus e a terra foi Ele que te formou. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda nos anjos, Ele manda no inferno, manda em tudo. E vai mandar esta pedra sair do teu caminho em nome de Jesus Cristo, porque o Deus que gerou, o Deus que te formou, Ele formou você para cantar. E hoje você vai cantar pela virtude da revelação do seu Santo Espírito, porque tem 3 dias que você não dorme, mas em nome de Jesus Cristo, gente, o sono da paz, da misericórdia. A tua boca começa a dar glória a Deus agora, e cada glória que você dá, a virtude vai te tomando. No terceiro glória, o dom de Deus vai manifestar na tua alma. E a obra não parou por aí, porque quando nós dentro daquele ônibus ia passando na frente de uma cidade por nome de Nova Ponte, e quando que nós ia passando naquela virtude, na beira da pista tinha uma congregação, a luz acesa, estava tendo culto. Deus falou: desce, entra dentro aí da minha casa que eu vou completar a obra. Na virtude que nós estava dentro do ônibus, nós descemos e entramos dentro daquela casa de oração, um pouquinho de irmandade ali, mas
Mas nós começamos a dar glória. Deus foi tomando aquele povo naquela virtude. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e de repente o cooperador fazendo a leitura no livro de Isaías, e de repente ele parou de ler Isaías e falou assim: a virtude de Deus entrou aqui dentro. Deus entra dentro dessa igreja. Nós lemos Isaías, mas nós vamos pregar Pedro é livre da prisão. Glória ao nome do Senhor. E quando o irmão terminou aquele culto, Deus selou 6 com a promessa do Espírito Santo. E lá atrás tinha uma menininha pegada na mão da mãe. O Senhor falou: salda a menininha. Quando eu saudei a menininha, o Senhor falou: põe o teu rosto no rostinho dela. E o Senhor falou assim: menininha, você tem desejo de ser organista, você quer ter um órgão, mas você não tem condição de ter um órgão. Mas te diz Deus, primeiro, antes do órgão, Deus te dá um presente do céu. Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. E quando chegamos na cidade de Uberaba, na porta da igreja, nós falamos: a festa termina hoje, mas continua domingo que vem. Todos falaram amém. Quando foi no domingo da frente, levantou aquele auxiliar de jovem que Deus tinha selado com a promessa e falou assim: mocidade, eu estava passando uma prova espiritual muito grande. Eu ia entregar meu ministério de auxiliar de jovens, mas dentro daquele ônibus eu perguntei para Deus se Ele estivesse comigo e libertasse a minha amiga auxiliar de jovens dessa vaidade que ela estava, era sinal que Deus me amava e eu não ia entregar o ministério. Aquele auxiliar de jovens sentou, levantou aquela auxiliar chorando e falou: eu estava numa prova muito grande, a vaidade me tomou, achava que o cooperador de jovem não me amava mais, que a mocidade também não, mas dentro daquele ônibus eu pedi para Deus um sinal. Se Deus batizasse esse auxiliar de jovens com a promessa, meu amigo, eu ia ser crente, ia amar Deus, ia carregar o meu ministério, ia jogar todas as joias fora. Na hora que eu joguei as joias fora, Deus me deu um canto espiritual em língua. E Deus fez um grande milagre. Naquela reunião batizou mais 2 com a promessa. E a obra maior que Deus fez, a preparou aquele auxiliar de jovem para aquela auxiliar. Casaram e estão servindo a Deus até o dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. Não existe nada difícil para Deus. Tudo Deus pode fazer. Então, mocidade, dá valor ao teu Deus. Aleluia, porque melhor é viver do que morrer. O homem, com a sua sabedoria, ele quer criar, ele quer inventar. Ele inventa foguete, inventa carro, que corre 240 ou até mais. Ele inventa a maneira de descer lá no fundo do mar, ver o que tem lá, os esconderijos, o reservado de Deus. O homem, ele inventa foguete, uma nave espacial, entra na lua. Só que no céu só entrará os limpos de mão e puro de coração. A sabedoria e a ciência do homem não dá direito para ele entrar no santuário de Deus e descobrir a excelência dos seus mistérios, porque ele ocultou os sábios aos entendidos e revelou aos humildes e aos pequenininhos de coração. O homem toma os caminhos mais fáceis para desafiar Deus. Eu quero ver o homem entrar dentro do sol. Por que que o homem não entra no sol? Porque ele sabe que o sol queima e você está com medo do demônio. Mas te diz Deus: eu vou aumentar você cada vez mais forte do que o sol. E o diabo não vai ter coragem de chegar perto de você, porque o fogo do meu espírito que vai estar em ti vai queimar ele. Então, não desiste. Continua, espera no Senhor. Deus não mentiu, Deus não mente para ninguém. Se alguém foi infiel, Deus permanece fiel. Acorde enquanto é tempo. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma,
divide-se em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. E o 3 testifica no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ama a música, porque lá no mundo, alguém na loucura da música, ele acha melhor tirar sua vida. Mas na graça do Filho de Deus, essa melodia que está invadindo a tua alma, ela ordena que a tristeza vá embora. E a madrugada já chegou aqui onde nós estamos, mas o Espírito de Deus está sobrevoando entre nós. Aqui estão os homens de Deus e estão as mulheres de Deus, que o prazer deles é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. À minha direita tem um homem de Deus provado, que antes dele chegar aqui o demônio tentou rir da cara dele. Mas na virtude que estamos aqui, ele já está sentindo que o céu já abriu e que Deus vai trocar esse carro por um carro melhor. Na minha frente tem um que a promessa que Deus fez de 3 obras já está sendo consumada. Por isso que Deus escondeu ele debaixo de uma nuvem de sangue, e o segredo de Deus para que o demônio não escuta. Porque naquele dia Deus embetumou a arca com betume e com pés, porque não podia vazar, porque lá dentro estava a continuidade da obra da criação de Deus, que ele tinha um plano de continuar do outro lado do dilúvio. E quando Deus faz uma promessa na nossa vida, ele embetume em volta da nossa casa para o demônio não escutar a promessa e a sentença. No teclado está tocando um homem de Deus sofrido, desprezado. Tem dia que ele toca com as mãos, mas a alma chorando. Mas nessa noite, no dedilhar desse instrumento, cada nota que ele toca, os anjos estão fazendo festa no céu. E uma preocupação: será o que está gerando no ventre da minha esposa? É a obra do milagre. Porque um dia o Espírito falou que ia te fazer você ficar louco. A loucura ia te tomar e você ia parar dentro do manicômio. Mas escolhido de Deus não fica louco. Louco tá o demônio, que não esperava que Deus fazia uma obra tão grande como Ele fez na tua vida. Espera, homem de Deus, que esse ano de 2002 Deus vai te surpreender. Tem 3 mulheres de Deus aqui também. Não dá para dizer o nome de todas porque não lembramos, mas Deus sabe. A mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói. E a sabedoria destas mulheres está edificando a casa. Por isso o Senhor chama Ana, Marta e Maria. Glória ao nome do Senhor. Maria visitou Isabel. Bendito é o Senhor. E na saudação a criancinha saltou no ventre. Ana tinha um desejo no coração, e Deus cumpriu o desejo do seu coração. Marta, muitos falou que ela não escolheu a boa parte, mas o amor de Cristo foi maior para com Marta. As 3 sabem edificar a casa e verá muitos milagres. Estas santas palavras é revelada pelo Espírito de Deus. Hoje, dia 20/3/2002, graças te damos, ó Deus, pela liberdade de estarmos falando contigo. Essa noite vai
ser diferente na nossa vida. Tudo para a honra e glória do nome de Deus. Sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Deus mata a carne, mas salva a alma. E o homem mata a alma para salvar a carne. Mas a tua alma a Deus pertence e o homem não matará. Amém e amém. Nesse momento, Deus nos traz em memória uma obra de exaltação na vida de um homem que na sinceridade do teu coração serviu a Deus enquanto viveu na face da terra. Na cidade de Cabreúva, nosso irmão Firmino morava em uma fazenda onde trabalhava ele, tua esposa e teus filhos, e conheceu esse Deus maravilhoso, e Deus converteu seu coração, chamou nas águas do santo batismo, e desde quando que o irmão Firmino saiu das águas, o prazer dele era dizer: Deus é bom. Chegava diante dos amigos: Deus é bom. Chegava diante do patrão: Deus é bom. E aquele irritou o patrão, aonde chegou diante dele e falou: Firmino, depois que você conheceu esse Deus e que você batizou nesta igreja, a tua vida é dizer que Deus é bom. Mas ele, retrucando ao seu patrão, diz: mas Deus é bom. Em um dado momento, o seu patrão, tomado com uma ira, falou: Firmino, a partir de hoje, você, tua mulher e seus 14 filhos não vai morar mais na sede da fazenda. Você vai morar lá dentro do galinheiro, junto dos patos, da galinha, dos pintinhos. E lá dentro, eu quero ver se você vai continuar falando que Deus é bom. E o Firmino entrou dentro do galinheiro, ele, a sua mulher e os seus 14 filhos, mas sempre glorificando o nome de Deus. E passaram dos tempos, um dia chegou o diretor do Banco do Brasil, numa caminhonete, e parou e avaliava aquela fazenda. E o Firmino andava um pouquinho e dizia: Deus é bom. E começou a mostrar as repartições da fazenda, e sempre dizendo que Deus é bom. E aquele diretor do banco perguntou: Firmino, onde você mora? Ele falou: aqui, na sede da fazenda. Ele: não, ali dentro daquele galinheiro, aquela lá é minha esposa e aqueles meninos são meus filhos. Firmino, mas galinheiro não é lugar de um pai de família morar com os filhos e a esposa. Não é, doutor, mas Deus é bom. Glória ao nome do Senhor. E o diretor novamente perguntou: Firmino, mas aonde você mora? Doutor, eu moro dentro do galinheiro, doutor. Mas lá não é lugar de você morar. Mas doutor, Deus é bom. E o diretor foi embora e passou-se os tempos, os dias, passou até anos. Quando foi um domingo de manhã, o Firmino, naquela mesma humildade, e
confessando o nome deste Deus maravilhoso. Glória a Deus. Chegou o diretor com uma caminhonete e na cerca da fazenda ele gritava pelo nome do Firmino. O Firmino atendeu e falou: pois não, doutor. Firmino, Deus é bom. Ele disse: Deus é bom. Então eu vim aqui te convidar para você ir almoçar comigo, você, tua mulher e seus filhos. O Firmino não queria ir, porque os filhos não tinham calçado, uma roupa simples, ele também descalço. Mas o diretor disse: Firmino, Deus é bom. Ele falou: Deus é bom, então vamos comigo almoçar. E ele foi. E quando foi chegando perto de um lugar, em frente a uma chácara, o Firmino viu um monte de carro do ano, um monte de carro zero na porta daquela chácara. E desceram, e quando foi entrando, ali estava prefeito, vereadores, todos da alta sociedade. E os garçons com gravatas de borboletas, servindo um festão muito grande. E aquele diretor bateu palma, todos ficaram de pé e falou: apresente para vocês o meu amigo Firmino, a sua mulher e seus filhos. Todos aplaudiram Firmino. O diretor chamou um garçom e falou: garçom, você pode deixar faltar comida na minha mesa, bebida na minha mesa, mas na mesa do Firmino, da mulher dele e dos filhos, não me deixe faltar nada. Glória ao nome do Senhor. E de repente lá no fundo uma mesa bem grande e com algum dizeres, reservada para o Firmino e toda a sua família. Foi colocado ele em volta daquela mesa e o garçom foi servindo carne, foi servindo refrigerante, salgado. E a sua esposa viu para ele e disse: bem, isso aqui está parecendo é o céu. O Firmino disse: é o céu, bem, come, Deus é bom. Os meninos olhavam e diziam: papai, isso aqui é carne, pai. É carne, meu filho, come, Deus é bom. E a lágrima descia no olho do Firmino, porque até então, há pouco, o Firmino estava lá dentro do galinheiro, só porque ele falava que Deus era bom. E um homem que tinha uma riqueza da terra começou a criticar o Firmino porque ele dizia que Deus é bom. E nós aqui também confessamos: Deus é bom. E quando que foi embora o povo, ficou só o diretor, o Firmino, a sua mulher e seus filhos. O diretor do banco levantou e falou: Firmino, pede a sua mulher para pegar os meninos e levar para a caminhonete, você vai me ajudar a fechar esta casa. E o diretor entrou lá para dentro do quarto e olhou um quarto de casal com suíte, os guarda-roupas cheios de roupa. E o diretor falou: Firmino, este que é um quarto digno de um casal entrar e descansar da luta do dia a dia. Não é aquele galinheiro não, Firmino. Mas o Firmino, com o olho cheio de lágrimas, olhou para o diretor e falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. E o diretor fechou aquele quarto, foi para o outro, um monte de cama, um monte de beliche, tudo arrumadinho. O diretor falou: Firmino, isso aqui que é um quarto de um casal, é colocar os seus filhos para repousar. Não é o galinheiro não, Firmino. O Firmino falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. E fechou aquele quarto e foi para a cozinha. E lá na cozinha, uma geladeira toda cheia de tudo, o freezer todo cheio, o armário cheio e uma mesa bonita. E alguém falava, o Firmino olhando, o diretor falava: Firmino, isso aqui que é uma cozinha para um dono de uma casa receber os seus convidados e servir a refeição. É verdade, doutor, Deus é bom. Foi para a sala, estante, sofá, tapete, tudo completo. Firmino, isso aqui que é uma sala para receber os convidados dentro da sua casa, os seus amigos. É verdade, doutor, mas Deus é bom. E saiu, fechou ali, foi passando na lavanderia, máquina de lavar roupa, tanque de lavar roupa. Falou: isso aqui que é um lugar da sua dona de casa cuidar das roupas e cuidar dos seus afazeres. É verdade, doutor, Deus é bom. E foram saindo para ir embora. Quando que chegou na saída da chácara, o diretor falou para o Firmino: Firmino, só te dizer uma coisa,
eu vou embora e você não vai. Eu falei, não vou, doutor. Não. Por quê? Porque 2 anos atrás eu fui lá naquela fazenda avaliar e você falou pra mim que Deus é bom. Todas as vezes que eu te perguntei, você falou pra mim que morava dentro do galinheiro com a sua mulher e 14 filhos, e sempre dizendo que Deus é bom. Ele falou, é verdade, doutor, mas Deus é bom. Pois então, Firmino, o teu Deus que é bom, Ele mandou eu, o prefeito, os vereadores, construir essa chácara todinha pra você. Tudo que você viu é tudo teu, Firmino. E agora vem aqui na frente, na entrada da chácara, arranque esse pano aí. O Firmino foi, arrancou o pano, estava escrito Recanto do Firmino. Quando veio do lado de dentro, o diretor falou, Firmino, arranque esse outro pano. O Firmino arrancou outro pano, está lá escrito, Deus é bom, porque Deus é bom. Tirou o Firmino do galinheiro, exaltou ele, porque ele não negou o nome de Deus e colocou ele dentro daquela chácara. Deus preparou no ano de 1999, estivemos na casa do Firmino e ele nos contou essa obra. Vimos, apalpamos com as nossas mãos a grandeza desse Deus maravilhoso. E uma grande obra que vi também ali naquela casa foi na sala. Tinha um quadro estampado, escrito assim, o Deus dos deuses, Deus vivo da congregação cristã do Brasil. Tirou o Firmino do galinheiro e colocou dentro desta casa, porque o Deus do Firmino é bom. Os diretores assinou, o prefeito, o vereador, e está lá no mural pregado na casa do Firmino, porque este Deus é bom. Amém e amém. Deus preparou que estivemos buscando os dons de Deus na cidade de São Paulo, lá em Suzanos, e junto de nós estava o nosso irmão Clóvis de Caraminguava, companheiro, e Deus a preparou, e na virtude que Deus nos proporcionou ali dentro daquela casa de oração, Deus preparou um homem de Deus, companheiro nosso, contou um milagre que Deus fez com ele. Ele foi trabalhar numa firma, e nessa firma que ele começou a trabalhar, trabalhava uma moça por nome de Regina, secretária, e todas as vezes que ele entrava e falava bom dia, ela falava bom dia. No outro dia, boa tarde, boa tarde. E o tempo foi se passando, aquela moça que sempre respeitou o homem de Deus começou a dizer oi e oi. Em vez de dizer bom dia com todo respeito, começou a dizer oi. E foi se aproximando, foi conversando, foi entrando ali em intimidade. E de repente, quando que passou os dias, eles foram ficando tão íntimos que o homem de Deus esqueceu que ele era casado, tinha tua esposa, tinha teus filhos. E a Regina chegou perto daquele homem de Deus e falou, vamos fazer o seguinte, no dia 30 você recebe o teu pagamento, eu recebo o meu pagamento, e nós vamos encontrar na Praça da Sé às 6 horas da tarde. E quando nós vamos encontrar, nós vamos sair, nós vamos para um motel, e aí nós vamos pecar, você vai pecar, e nós vamos viver junto. E o homem de Deus, tomado por aquele espírito, esqueceu da santa que estava dentro de casa dos seus filhos, e pegou seu pagamento e foi para a Praça da Sé. E quando lá chegou, olhava para um lado, para outro, a Regina não chegava. O tempo foi passando, a aflição começou a tomar o seu coração. E de repente ele olhou, seu sapato estava sujo. E quando que ele olha um menino de cor, com a caixa de engraxar sapato, sentado numa cadeira, aquele irmão, aquele homem de Deus pegou e sentou naquela cadeira, pôs o pé em cima da caixa de engraxate. Aquele menininho de cor abriu e começou a limpar o sapato do irmão, e ele olhando para a direita
direita para a esquerda. E de repente aquele menino olhou para o olho daquele irmão, apontou o dedo no nariz dele e falou: a paz de Deus, meu irmão. Aleluia, o nome do Senhor. Ele levou um susto, falou amém. E de repente o menininho disse assim: você está achando que porque eu sou um menininho de cor, estou aqui defendendo o pão de cada dia, tentando ganhar um leite para levar para minha casa, o pão para minha mãe, você acha que não tem Deus na minha vida? Aqui tem Deus e tem o dom da revelação também. Aleluia, você marcou 6 horas da tarde para encontrar com a Regina. Aleluia, ao encontro de vocês dois, vocês vão para um motel e você vai pecar e perder a tua alma. Mas aqui tem o dom da revelação e tem o dom de expulsar também. Colocou a mão na cabeça do homem de Deus e disse: espírito de adultério, sai dele agora em nome de Jesus Cristo. Deus devolveu o dom da promessa do Espírito Santo. Ele saiu dali correndo, falando em língua, entrou num táxi, foi para tua casa, abraçou a tua esposa e Deus livrou ele da morte. Glória ao nome do Senhor. Deus aparece na vida do homem de Deus, nem que seja na última hora. Estas são as obras que Deus nos proporcionou, nos deu graça de contar. Damos graças a Deus por essa preparação de gravarmos estas santas obras e esse vinho sacro de louvor e súplica a Deus, para a honra e glória do seu nome.